Seja bem-vinda, bem-vindo ao Oncotô, um podcast para falar sobre os bastidores do pós-câncer. Para quem ainda não me conhece, sou Fabiane Sambati, uma ex-paciente oncológica de câncer de mama. Estou aqui com o objetivo de acolher, informar e conscientizar sobre o que acontece após um tratamento oncológico. Estamos no mês do Outubro Rosa e eu quero falar sobre a campanha do Outubro Rosa de conscientização e prevenção do câncer de mama. O ano passado, no primeiro ano do podcast, eu falei sobre o poder do rosa, o que eu fiz com esse poder quando eu terminei o tratamento oncológico. E esse ano, os meus sentimentos eles já se transformaram e eu quero contar um pouco a respeito do que eu venho sentindo neste ano de Outubro Rosa. Mas antes disso, eu quero falar sobre como eu descobri o meu câncer de mama, porque o objetivo do Oncotô é falar sobre o pós-câncer, só que eu nunca contei como que foi que eu descobri o meu diagnóstico, então eu vou fazer um breve aqui, para depois a gente entrar nesse assunto da campanha do Outubro Rosa. Muito bem, não foi no outubro que eu descobri o câncer de mama, foi no mês de agosto. Eu sempre fui muito preocupada com o meu corpo, sempre cuidei muito dele e eu fazia as minhas prevenções no ginecologista anualmente, sem falhas. E foi num mês de agosto que eu procurei um ginecologista. Eu havia trocado de profissional nessa época e esse ginecologista, após os exames de imagem, de sangue, todos os protocolos que seguem, né, para fazer esse tipo de prevenção, ele me disse que eu estava com um nódulo pequenino, tamanho de uma ervilha, e que ele optaria por aguardar entre 2 a 3 meses para retomarmos de novo esse mesmo exame e ver se esse nódulo havia crescido ou não. Neste momento, este exame tinha dado já o BIRADS 4, que para quem conhece a respeito disso sabe que é uma escala de evolução em relação aos tipos de rastreamentos que são necessários fazer de acordo com essa escala. No 4 já indicaria se fazer uma biópsia, mas esse médico na época, não sei porquê, ele não quis pedir essa biópsia de imediato. Na verdade, ele quis me poupar um pouco, porque a biópsia é um exame chato, é um exame dolorido e ele não achou que seria necessário averiguar isso logo de imediato. Ele quis esperar esse tempo. Muito bem, eu confiei no médico, eu achei que não teria problema nenhum, eu não tinha muito conhecimento do que poderia ser isso, então, obviamente, quando a gente vai a um profissional da saúde, a gente está confiando no trabalho dele. Passado alguns dias após essa consulta, eu estava conversando com uma colega de trabalho e eu contei para ela que eu tinha feito essa consulta, que tinha dado BIRADS 4. Até hoje eu entendo que essa colega ela foi completamente intuída pelo anjo da guarda para que ela me dissesse: minha amiga, BIRADS 4, acho melhor você ir olhar, porque já era para ter feito uma biópsia. E ela contou casos, e sempre alguém tem um caso dentro da família a respeito de câncer, né? Na maioria das vezes, quando a pessoa tem, ela expõe. E ela me alertou a respeito desse BIRADS 4. E eu fui atrás de saber o que era. E aí, então, através da biópsia, fui procurar uma segunda opinião, um outro ginecologista. E, infelizmente, ali, nesse período de ter aguardado aí, né, em torno de quase 2 meses, isso tinha se passado já, foi detectado realmente através da biópsia que eu já estava com um tumor maligno. Voltei mais no primeiro ginecologista, eu passei a não confiar nele, até pelo fato dele não ter tido essa cautela por ter dado BIRADS 4. Eu não sei, a gente não pode julgar, talvez essa pessoa nesse dia ela não estava bem, não tinha tido uma boa noite de sono, ela não estava em condições de atender ou de cuidar naquele momento de mim. A gente não sabe o que acontece na vida da pessoa, é um profissional da saúde, mas é um ser humano. Então eu hoje entendo que ele deveria em algum momento ele ter tido a razão para não ter pedido a biópsia. Talvez se tivesse pedido já teríamos adiantado alguma coisa em relação aos protocolos do tratamento oncológico, poderia ter sido diferente de repente, mas eu já superei essa questão, eu deixei para lá.
não gosto de ficar retornando nesse assunto, resgatando esses sentimentos, e prefiro entender que eu venci, que eu estou aqui e que estamos conversando e falando de prevenção e falando de pós-câncer e falando de força e de superação. Essa é a minha história do diagnóstico de câncer. E eu estou contando a minha história do diagnóstico de câncer para ilustrar que a gente fala assim da campanha do Outubro Rosa como prevenção, mas não é para ficar esperando chegar o outubro para fazer a prevenção. A campanha é simplesmente para conscientizar, para te dar um alerta a mais de que há necessidade de fazermos a prevenção, mas essa prevenção ela pode ser em qualquer mês do ano, porque o que importa é você estar se preocupando com o seu corpo, você estar se preocupando com a sua saúde, ter a certeza de que está tudo bem dentro do seu organismo, que essa maquininha aqui está funcionando legal e que a partir desse funcionamento dela, você tem o mundo à disposição para fazer tudo o que você deseja, da forma que você quiser, basta ir atrás. E aí, falando desse Outubro Rosa, foi muito interessante esse ano, porque a academia onde eu treino, eles fizeram a decoração. Ficou uma graça, tá? A coisa mais linda da academia, toda decorada de rosa. Inclusive eu percebi que algumas alunas usaram mais rosa, estão usando mais rosa no decorrer agora desse mês de outubro. É bacana, eu achei super legal. Assim, o cuidado, o carinho com que eles fizeram os enfeites foi muito bonitinho. Mas eu, como uma ex-paciente, quando eu entrei na primeira semana agora de outubro, que eu dei de encontro com toda essa decoração, eu tive tanto resgate, eu tive tantas memórias da época do meu tratamento que eu não imaginei que isso fosse acontecer. Eu estou agora no final deste ano, é dezembro agora, completando 4 anos de remissão. Para mim, 4 anos é um tempo suficiente já para eu entender que muita coisa ficou para trás. Mas é muito interessante falar do pós-câncer porque a todo momento a gente se surpreende com um tipo de sentimento e uma emoção. E esse ano eu me emocionei com a campanha do câncer de mama. Não pela campanha em si, mas pelos sentimentos que ela me trouxe. O gatilho que eu tive na hora que eu entrei na academia foi um negócio surreal. Parecia que eu tinha entrado num túnel do tempo e tinha voltado lá na minha história do diagnóstico e do tratamento. E aí eu precisei de alguns dias, na verdade praticamente uma semana, entrando nessa academia, olhando essa decoração e fazendo esse resgate. E voltando essa memória toda, esse registro, essas sensações, aqueles momentos de superação, de força, de luta, de dor, para olhar essa campanha e dizer, gente, falamos sobre a conscientização de prevenção, falamos sobre como é um tratamento de câncer, mas novamente eu vou ter que bater nessa informação do Oncotô. Quem fala a respeito do depois? Por que ninguém fala a respeito do depois? Porque se eu tive essa sensação de resgatar todos aqueles momentos, quando eu vi um símbolo, uma cor do rosa, uma decoração, outras pessoas podem ter tido isso também. Todas as vezes que eu tenho alguma sensação do que já aconteceu e que eu volto lá atrás, e como eu sempre digo, eu olho rapidinho para trás para não sofrer, eu imediatamente me remete a outras pessoas que já passaram pelo que eu passei e que sentimento elas estão tendo nesse momento. Então a minha pergunta vai para você que estiver me assistindo. Se você se deparou com algum gatilho dessa campanha do Outubro Rosa, me conte, qual foi o seu sentimento? Porque eu senti uma angústia, uma tristeza, um sufocamento. Parecia que eu estava ali por alguns segundos revivendo tudo aquilo e não foi bom, não foi legal,
Eu precisei trabalhar isso na minha mente. Agora já estamos, né? O episódio sai sempre no dia 20 do mês, então já se passaram 20 dias, estamos quase terminando o Outubro Rosa, mas eu precisei de praticamente uma semana para processar isso aqui na minha cabeça, falar: não se deixe afetar por isso, não volte lá no passado, siga em frente, olhe tudo que você já conseguiu e não se deixe abalar. Mas me tocou demais perceber que eu tinha sido golpeada por essa campanha. Então eu quero deixar aqui a conscientização de que é sim preciso falarmos do câncer de mama, da prevenção, de como funciona, como é o tratamento, mas precisamos também nos importar com aqueles que já passaram por isso. Que a nossa empatia seja suficiente para fazer toda essa trajetória da prevenção, do que acontece durante o tratamento e o que sentimos depois dele, porque também é importante conscientizar dentro do Outubro Rosa. É por isso que o Oncotô existe, é por isso que eu todos os meses gravo um único episódio, mas dizendo todos os sentimentos que ocorrem no dia a dia, contando o que acontece com a gente depois, porque o depois nunca termina. Passado 4 anos, eu tive um gatilho e eu retornei lá no passado. E eu tenho absoluta certeza que eu ainda vou ter muitos mais sentimentos pela frente, independente de 4, de 10, de 12, de 15, porque tem pessoas que já passaram muitos anos. E toda vez que ela vai fazer um exame de prevenção agora dela para controlar, a gente sempre tem um gatilho e vai ter sentimentos que lembram sobre esse tratamento. Então você que estiver me assistindo, saiba que você não está só nessa jornada e que se você sentir alguma coisa dentro desta campanha do Outubro Rosa, você também faz parte do pós-câncer. E antes de terminar, eu quero só dar um alerta a respeito das campanhas. Vamos tomar cuidado com o que se fala, vamos buscar informações precisas, com propriedade, para falar a respeito do câncer de mama, em todos os âmbitos dele, em todas as questões que se diz de prevenção ou de tratamento. Tomem cuidado na hora de vestir o rosa e fazer merchan, porque nem tudo que se diz é realmente verdade. E a minha médica mastologista também conversamos a respeito disso e ela se preocupa com isso e ela tem lá no canal dela, além da Masto, ela está soltando lá alguns vídeos falando a respeito da campanha, da conscientização e como que funciona essa questão da prevenção, ok? Também não posso deixar de citar aqui, vamos falar sobre o blog do Oncotô. Estamos aqui com a nossa camisetinha, com você no pós-câncer. A Jana está lá escrevendo sobre os nossos sentimentos. Ela está colocando também esse mês agora a respeito da campanha. Nós temos mais ou menos as mesmas ideias, os mesmos sentimentos, as mesmas opiniões. E ela está lá expondo os sentimentos dela de uma forma muito próxima. Não deixe de ir lá dar uma lida, dar uma olhadinha no nosso blog, porque aqui eu falo, eu me expresso, eu tenho todas as caras e caretas e a Jana consegue apenas com as palavras aproximar e transmitir tanto sentimento. Então vale a pena dar uma olhada também. Eu vou deixar novamente o link do nosso blog, né, aqui na descrição, assim como também o endereço do nosso Instagram. E nós estamos agora com o podcast, com o blog, então tem vários canais de comunicação para você acessar e se quiser falar conosco, manda ver. Pode escrever nos comentários, pode ir lá no blog. Nós estamos acolhendo e conversando principalmente nesse Outubro Rosa, querendo saber quais são os sentimentos que você tem tido, estando aí neste posicionamento de uma ex-paciente que já passou por tantas vivências do câncer e que agora nós estamos olhando de fora essas campanhas e tendo as nossas reações, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Bem, então é isso. Eu espero que você tenha gostado da minha companhia. E até uma próxima!